Olá, pessoal do 7º ano do Colégio Novo Milênio. Bom, a gente viu na última aula, né, a respeito aí dos continentes e também dos oceanos, de forma geral, tá certo? As características gerais dos continentes e oceanos. Hoje, a gente vai ver as características, tá, individuais de cada continente, ok? Então, como eu falei para vocês na última aula, nós temos 6 continentes. Podemos também classificar como 8 continentes, se a gente levar em consideração as 3 subdivisões aí do continente americano, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos o continente chamado Europa, América, Ásia, África, Oceania e Antártida. Gente, a Antártida é realmente com D, tá certo? Antártica é quando a gente tá falando da região gelada da Terra. Quando a gente fala de maneira geral, estou falando sobre a região gelada da Terra, a gente chama a região Antártica, tá? Então, quando a gente fala o nome do continente é Antártida, ok? Então, ó, se nós tivermos aqui a divisão das 3 Américas, né? No caso, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, aí sim nós teremos aí 8 continentes. Europa, América do Norte, Central e do Sul, Ásia, África, Oceania e Antártida. Lembrando que nós temos regionalizações diferentes aí para esses continentes. Temos, por exemplo, a Europa, a Ásia e a África são continentes mais antigos, que a gente teve as primeiras civilizações. Então, continentes do Velho Mundo, tá? A América foi civilizada depois, né, da chegada aqui dos portugueses e dos espanhóis. Lembrando que não foram os primeiros habitantes, tá, gente? A gente tinha civilizações antigas aqui, os maias, astecas e incas. Mas aí são civilizações antigas, tá? Civilizações mais complexas. Então, a América a gente chama aí, no caso, de Novo Mundo. E a gente tem a Oceania como sendo Novíssimo Mundo, ok? Porque foi colonizada e civilizada somente depois do século XX. E por último, a gente tem aí a Antártida. A Antártida, gente, não entra nessa regionalização, porque a Antártida é patrimônio da humanidade. Então, a Antártida ela não entra na regionalização dessa divisão aí histórica e social dos continentes, ok? Então, a Antártida ela pertence a todo mundo. Então, ela é uma regionalização aí, no caso, à parte, tá certo? Ela não entra nessa questão aí histórica e social dos continentes, ok? Então, ó, na página 349 de vocês, a gente viu até aqui na última aula, né, a respeito aí da área de cada continente, né, a área em quilômetros quadrados e também a superfície, né, no caso, a quantidade em percentual aí de terras emersas de cada continente. E hoje a gente vai ver aqui, em particular, né, sobre esses continentes aqui. Começando aí pela Ásia, na página 349. Gente, quando a gente fala em Ásia, a gente tá falando de um continente aí de contrastes, tá bom? Então, é um continente que vai trazer aí, no caso, pra gente, os valores extremos. O que é isso, professor? O que são valores extremos? Ó, de tudo que a gente tem na Ásia, tá? A gente vai ter aí, no caso, em grande quantidade. Vamos supor, o maior país do mundo está lá na Ásia, tá? Que vai ser a Rússia. O país mais populoso do mundo, a China, que também está lá na Ásia. O ponto mais alto da Terra é o Monte Everest, que também fica lá na Ásia. Então, quase todos os extremos, quase todos os pontos, né, que a gente considera aí em maior extremidade, ou então em maior quantidade, a gente vai encontrar aí no continente asiático. O ponto mais baixo, né, a maior depressão, no caso, o ponto mais baixo da superfície terrestre. O Mar Morto, né? No caso aqui, a maior depressão do mundo também fica lá no continente asiático. Então, a Ásia ela vai conter aí os contrastes. Então, por isso que a gente vai dizer aqui, ó, que a Ásia ele vai ser o maior continente da Terra, tá? Em segundo lugar, aí, no caso, vai estar a América, em terceiro a África e assim por diante. Então, a Ásia é o maior continente. Ásia significa lugar onde nasce o sol. Então, o sol nasce primeiro lá na Ásia, tá certo?
Então, tanto é que a gente chama o Japão, né, que fica na Ásia, de terra do sol nascente, ok? Então, a Ásia ela está completamente a leste, tá, gente? Então, a Ásia ela não vai ser cortada aí pelo meridiano de Greenwich. Então, ela está no hemisfério leste da Terra e ela também está no hemisfério aí norte, né, no caso. Vai ser cortada aqui pela linha do Equador, então uma partezinha só da Ásia, uma parte pequena da Ásia vai estar aí no sul, ok? Com relação à área, ó, nós temos aí mais de 43 milhões de quilômetros quadrados, quase 44 milhões de quilômetros quadrados, a Ásia tem em tamanho. Aí ocupa 29% das terras emersas, ou seja, da terra firme, ok? Tem 45 países, 7 dos 10 países mais populosos estão lá na Ásia, tá? Um deles, no caso, vai ser o Brasil, aqui na América, né? Então, 7 dos 10 mais populosos estão lá. O primeiro, no caso, a China, o segundo, a Índia, tá? Passando aí de 1 bilhão de pessoas. Aí, os oceanos, que vão ser, no caso, que vai banhar a Ásia, vai ser o Oceano Índico, o Pacífico e o Glacial Ártico, tá? Banhado aí por esses 3 oceanos, ó, o Glacial Ártico aqui em cima, o Pacífico aqui e o Índico aqui. Aí ele faz parte aí, no caso, de um grande bloco continental que a gente chama de Eurásia, tá? Essa Eurásia, gente, é a junção aí, no caso, desse bloco continental único, que junta a Europa com a Ásia. Mas claro que eles têm administrações diferentes, são continentes totalmente diferentes. Tanto em economia, quanto em cultura, quanto em aspectos sociais, aspectos humanos, aspectos físicos, tá? Mas a Europa e a Ásia, ela formam um bloco, um único bloco grande, né, de terras continentais. E no caso aí vai fazer parte desse que a gente chama de Eurásia. O que vai dividir a Europa da Ásia vai ser o rio Ural e o mar Cáspio, tá certo? Então a localização da Ásia vai estar a 160 graus de longitude e vai possuir aí 11 fusos horários, ou seja, na sua extensão aí leste-oeste, tá ok? Então, ó, no módulo de vocês diz assim: a Ásia é o maior continente do planeta. Neles estão localizados os extremos em relação às altitudes em terras emersas. Na cordilheira do Himalaia, por exemplo, está o Monte Everest, que vocês sabem que é o maior pico do planeta, né? Com 8.848 metros de altitude, o ponto mais alto da Terra. Aí aqui vocês vão ter a visão, né, do Monte Everest, tá certo, gente? Localizado entre a China e o Nepal, lá na cordilheira do Himalaia. Vamos ter aqui também, ó, o ponto, né, no caso considerado mais baixo da Terra, que é o Mar Morto. Lembrando, gente, que o Mar Morto, na verdade, ele não faz parte do oceano. Ele é um grande lago que recebe aí águas do Rio Jordão, tá certo? Então, o Mar Morto, ele vai ser um dos pontos aí mais baixos do planeta Terra, tá? Então, vai ser uma depressão absoluta. Aí diz assim: já no Oriente Médio está localizado o Mar Morto, um lago de água salgada a 400 metros abaixo do nível do mar, tá certo? Considerado a maior depressão absoluta do mundo. O continente asiático tem um total de 45 países, alguns com grande extensão territorial, como China, Índia e Rússia. No caso, países, né, em tamanho, aí no caso em extensão territorial, em área por quilômetro quadrado, tá certo? Apresenta também os países mais populosos do planeta, a China, que no caso tem 1,4 bilhão de habitantes, e a Índia, que tem 1,3 bilhão de habitantes. São os dois países que contêm aí mais de 1 bilhão de pessoas, tá? Todos os demais possuem milhões ou menos, né, do que isso. Aí, ambos com população superior a 1 bilhão de habitantes. Vindo aqui, gente, encerrando aqui o assunto de Ásia, vindo aqui para a América, nós vamos tratar aí a América, tá? Como um único continente, como eu falei para vocês, ou como 3 continentes, tá? Continente da América do Norte, Central e do Sul. Gente, ó, a América, no caso, nós vamos ter ela com essas subdivisões e nós vamos ter aqui. Preste atenção. A América, no caso, ó, a América do Sul, ela possui aí 13 países, tá? E ela vai ficar completamente no hemisfério ocidental, ou seja, do lado oeste da Terra.
ela vai ser cortada pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio, e a América do Sul vai ser banhada aí pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Atlântico. O Pacífico do lado oeste e o Atlântico do lado leste, tá certo? Aí já a América do Norte, ó. A América do Norte vai ter aqui, no caso, 3 países apenas. É Canadá, Estados Unidos e México. Lembrando que o Alasca, gente, faz parte dos Estados Unidos, tá? O Alasca não é um país separado. O Alasca é um estado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos comprou o Alasca aí da Rússia, tá? E a Groenlândia sempre vai estar acompanhando os mapas de América, mas a Groenlândia faz parte da Europa, tá? Ela pertence à Dinamarca, lá na Europa. Aí, ó, a América do Norte, no caso, ela vai ser cortada aí pelo Círculo Polar Ártico, aqui em cima, ó. E vai ser cortada também pelo Trópico de Câncer, tá certo? Aí a América Central, que é essa partezinha aqui, gente, que vai ligar as duas Américas maiores, né? A América do Norte e a América do Sul. A América Central vai ter aí 20 países, dos quais a maior parte deles são considerados ilhas, tá bom? Então, a América do Sul, a América do Norte e a América Central forma um grande continente aí, que no caso é o continente americano. A América, no caso, gente, ela vai ter aí, no caso, vai ser o segundo maior continente da Terra, depois da Ásia, ok? No livro de vocês, na página 350, diz assim: a América é considerada o segundo maior continente do mundo. Tem áreas de grandes altitudes, como a Cordilheira dos Andes. Cordilheira, gente, é um conjunto de montanhas, né? A Cordilheira dos Andes, ela fica aqui na América do Sul. Aí, na qual se localiza o Monte Aconcagua, aí 6.962 metros, o ponto mais alto das Américas e o mais alto fora do continente asiático. Então, depois do Monte Everest, esse monte na Cordilheira dos Andes é o mais alto, tá certo? Aí a América tem 35 países, pode ser dividida geograficamente em América do Norte, América do Sul e América Central. Aí, considerando a forma de colonização e os povos colonizadores, o continente pode ser dividido em América Anglo-Saxônica, que vai ser somente Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, que vai pegar aí, no caso, o México, todos os países da América Central e todos os países da América do Sul, tá? Mas aí, no caso, gente, a gente só divide em América Latina e América Anglo-Saxônica quando a gente vai tratar dos aspectos sociais, da população, da economia, de outros aspectos aí, no caso do continente americano, tá bom? Então, não precisa se preocupar com essas duas divisões por enquanto. Aí, vindo aqui, ó, passamos aí da Ásia, da América, agora vindo aqui para o continente africano. Gente, o continente africano é um dos continentes, digamos que mais ao centro, né, no caso do planeta. Ele vai ser aí pertencente aos 4 hemisférios. Então, é o único continente que vai fazer parte dos 4 hemisférios. Ele vai ser cortado, ó, pelo meridiano de Greenwich, então ele vai estar no hemisfério oeste e no hemisfério leste também. E ele vai ser cortado aí pela linha do Equador. Então, ele vai estar presente no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, faz parte dos 4 hemisférios. Lembrando, gente, que o continente africano, né? Geralmente, quando as pessoas elas falam África, elas consideram como se fosse um país. E a África, gente, não é um país, é um continente. África do Sul, sim, é um país, tá certo? Então, a África, ela vai ter aí, no caso, 54 países. Gente, essa questão de 54 países, em algumas pesquisas ou alguma fonte da internet ou qualquer outro livro, vocês podem encontrar também como se fosse 53 países. Por quê? Porque a gente considera 53 ou 54. Gente, escuta. Quando a gente trata 53 países, são os países independentes, reconhecidos pela ONU, reconhecidos aí por todos os outros países. A gente tem 53 países independentes na África. A gente considera 54 na geografia, por quê? Porque a gente tem o Saara Ocidental, que a gente já considera como um país independente, um país, no caso, que tem um povo próprio, uma cultura própria e tem um território próprio. Mas alguns países ainda consideram que o Marrocos, né, é o detentor aí, no caso, dessa área chamada Saara Ocidental. Então, por isso que você pode colocar 53 países mais o Saara Ocidental,
ou simplesmente 54 países, tá? Então, o continente africano, ele vai ter aí uma área de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, ele vai possuir aí mais de 20% das terras emersas, que são terras firmes, e ele vai ter aí, no caso, 800 grupos humanos. Por que 800 grupos humanos? Porque nem todos os países, eles vão ter aí um único povo, tá? A gente vai ter aí, em alguns países tem diversos povos diferentes, diversas línguas diferentes, diversas nações, diversas tribos, diversas aldeias, que são aí, no caso, completamente de culturas diferentes dentro do mesmo país. Então, por isso que essa separação aí dos países da África, ela foi um pouco confusa. Quando vocês forem estudar a África no 8º ano, né, ou no 9º, não sei, vocês vão encontrar aí, no caso, a África como sendo um país, aliás, um continente que tem países com várias nações dentro dela, porque eles foram colonizados por muito tempo por países europeus. Então, quando eles foram dividir os países, eles não levaram em consideração se tinha mais de uma tribo, se tinham tribos rivais, se tinham povos que não se davam muito bem, povos que tinham culturas totalmente diferentes. Eles simplesmente saíram dividindo os países e pronto, tá certo? Então, isso aí vocês vão entender bem direitinho, ou no 8º ou no 9º ano. Por que eu estou dizendo isso? Porque em alguns livros, vem no livro do 8º ano, o continente africano. Em alguns, vem no 9º ano, tá certo? Esse módulo aqui, no caso que vocês usam, eu ainda não sei se o continente africano vocês vão estudar no 8º ano ou se vocês vão estudar no 9º ano, tá certo? Com certeza não é no 7º. Então, no 7º ano a gente vai ver só as características gerais por cima. Aí, ó, os idiomas falados aí no continente africano. A gente tem mais de 600 línguas e dialetos, né, que são variações, tá? Línguas próprias, línguas aí no caso dessas tribos. E a gente tem os idiomas, no caso, 3 idiomas europeus que é bastante forte e influente no continente africano, que é o francês, o inglês e o português. Porque, no caso, eles foram muito tempo colonizados por europeus. Então, muitos países, além da sua língua materna, eles também falam aí uma língua, no caso, europeia, tá certo? Uma língua aí vinda do tronco indo-europeu. Ou o francês, ou o inglês, ou o português, tá? Então, ó, vamos ter também aí, no caso, uma grande área, né, chamada Deserto do Saara, lá no continente africano, que influencia todo o clima, que influencia toda a questão da vegetação e que influencia aí, no caso, também a parte da economia do continente africano. Temos uma parte aí também chamada Faixa do Sahel, que é uma faixa estreita de terra em cima do deserto do Saara, né? Acima, na verdade, que essa faixa estreita de terra aí é onde a gente tem a maior parte aí de miséria, de pobreza, né? De necessidade mesmo do povo africano, tá bom? Aí a gente tem o Rift Valley, que é uma grande falha geológica que a gente tem aí no continente africano, que tem mais de 5.600 quilômetros de falha geológica realmente visível na Terra. E temos também aí no caso, uma nomenclatura para o continente africano chamada de continente de contrastes. Por que continente de contrastes? Porque enquanto o continente africano ele tem muita riqueza por causa das jazidas de ouro, jazidas de diamantes, jazidas de muitas pedras preciosas, a gente também vai ter, por outro lado, muita fome, muitas pessoas morrendo aí também de AIDS e de outras doenças, tá certo? Então é um continente de contraste. Enquanto tem muita riqueza, também tem muita pobreza, tá bom? Aí, gente, no módulo de vocês diz assim: a extensão territorial do continente africano é de pouco mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Nele está localizado o maior deserto quente do mundo, o deserto do Saara. No leste do continente existe uma falha tectônica chamada Vale do Rift, ou Rift Valley, né, como eu falei para vocês, que está se separando da África e daqui a milhões de anos, de acordo com os estudos, formará um novo continente. Como vocês sabem, a gente teve a deriva continental, né? Então, essas falhas geológicas, gente, elas são responsáveis aí também por fazer esse afastamento, né, dos continentes. Então, são placas tectônicas que estão se afastando e as falhas, né, estão mostrando aí os locais que futuramente vão se separar. Aí, ó, aqui a gente tem acesso à reportagem disponível no box Mundo Digital para conhecer os acontecimentos recentes relacionados ao Vale do Rift. Então, aqui a gente tem o QR Code, né, que vocês podem aí acessar e buscar mais informações, tá? Aí, o continente africano tem 54 países e a maior parte
a maior quantidade de etnias em todo o planeta. Como eu falei para vocês, tem países que têm etnias diferentes, grupos, né, línguas diferentes. Então, os países eles não são unificados, tá? Aí, segundo estudos, esse número pode ser superior a 100. É marcado por índices consideráveis de pobreza, o que influencia bastante os números de mortalidade, principalmente entre as crianças. Então, a gente tem, gente, uma mortalidade infantil muito grande lá no continente africano. Tanto é que a gente tem os chamados órfãos da AIDS, tá? São crianças aí que foram abandonadas porque os pais têm AIDS, ou então porque os pais morreram realmente, ou então porque as crianças, elas geralmente foram abandonadas porque elas possuíam essa doença, tá bom? Então, a gente tem uma mortalidade infantil muito grande. A gente também tem uma questão de mortalidade infantil por causa da questão da desnutrição, né? Da fome, realmente, aí das crianças africanas, tá bom? Vindo aqui, ó, para o continente chamado de Antártida. Gente, toda vez que a gente fala em Antártida, a gente tá falando dessa área que a gente chama aí de Polo Sul, tá bom? Toda a parte gelada aí, no caso, do planeta Terra, na parte sul, ok? Então, ó, a Antártida, né, como eu falei pra vocês, a gente não chama de Antártica. Antártica é só quando a gente fala da região gelada. Então, a Antártida, ela vai ser, no caso, Polo Sul. E ela vai ser chamada também de continente branco, ou então de continente gelado, tá? A Antártida, gente, ela tem uma variaçãozinha. Ela vai ter uma área de 13.340 milhões de quilômetros quadrados, mas é algumas áreas que congelam realmente na época de inverno bem rigoroso. Então, essa área ela tem uma variação. Não é uma área, no caso, fixa, tá? Isso depende aí, no caso, da época do inverno e também da época do verão. Se bem que o verão de lá, gente, continua sendo tão gelado quanto. Então, a gente vai ter aí 8,9% das terras emersas, das terras firmes, né, do planeta. No caso, terras firmes cobertas aí por uma espessa camada de gelo, tá bom? Então, esse espesso manto de gelo a gente chama de calota polar, tá? Aí, a gente teve um registro aí em 1983, 21 de julho de 1983, que foi a menor temperatura já registrada, que foi menos 89 graus, né? Ou 89 graus negativos, tá? Na estação científica russa, chamada Vostok. Aí, é o mais extenso e contínuo continente relacionado à zona polar. Então, ele pega toda a área polar, né? Então, ele é o mais extenso e contínuo aí com relação à área gelada do planeta, tá? Aí, ó, a gente teve o Tratado Antártico, que foi assinado em 1959, que foi assinado por países aí que realmente queriam tomar posse aí da Antártida, tá? E a gente também teve o Protocolo de Madrid, que é o Protocolo sobre Proteção Ambiental, para realmente proteger esse continente. Então, o continente da Antártida, ele não pode ser realmente habitado aí, tá, gente? A gente realmente não pode fazer países, né, nem cidades, nem nada assim. Ele tem estações científicas, ele tem alguma população lá que está voltada aí para toda essa pesquisa científica e toda essa proteção aí ambiental do local, tá certo? Então, a Antártida, ó, aqui na página 351, é o quarto maior continente do mundo. A gente já viu, ó, que a Ásia é o primeiro, a América o segundo, a África o terceiro e a Antártida, no caso, é o quarto, tá? Aí sua área é dividida entre vários países por meio do Tratado da Antártida, que proíbe a ocupação do continente e permite somente a realização de pesquisas e estudos científicos. Quase a totalidade do continente, também considerado o maior deserto do mundo, é coberto por gelo. Além disso, concentra grande parte da água doce do planeta. Então, gente, qual é o maior deserto do mundo? Não é o deserto do Saara, é a Antártida. Quando a gente fala deserto, gente, a gente está falando de áreas pouco habitadas, pouquíssimo habitadas. Se a gente falar realmente deserto de areia, aí é o deserto do Saara. Se a gente falar deserto de maneira geral, é a Antártida, tá? A Antártida é o maior deserto do mundo, ok? Então aqui a gente também tem outro QR Code, ó, QR Code, para vocês conhecerem aí o Tratado da Antártida. O que é esse tratado, por que lá aconteceu, para que existe, tá certo? Aí a Europa tá aqui, ó, página 352.
Gente, toda vez que a gente fala em Europa, claro que a gente está falando em um dos continentes mais desenvolvidos, né? Um dos continentes mais ricos, um dos continentes aí que a gente teve, no caso, grande parte do desenvolvimento aí do planeta, tá bom? Então, a Europa, ela vai possuir aí uma área de 10 milhões, quase 10 milhões e meio de quilômetros quadrados, lembrando que o Brasil tem 8 milhões e meio e a Europa inteira tem um pouco mais de 10 milhões, tá? Aí ele vai possuir aí 7% das terras emersas, possui 50 países, tem um alto IDH, ou seja, uma boa qualidade de vida aí em quase todos os países. Não é que não existe pobreza, gente, mas a gente relacionado ao tamanho da Europa e à quantidade de países, a maior parte dele tem realmente um bom IDH, tá? Aí ele vai ser banhado aí pelo Oceano Atlântico, no caso aqui, ó, e o Oceano Glacial Ártico, ok? Aí ele vai estar completamente no hemisfério norte, tá, gente? Então ele não vai ser cortado pela linha do Equador, ele está completamente no hemisfério norte. Aí ele também foi palco aí da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tá? E ele faz fazer parte aí, como eu falei, na parte da Ásia, parte desse grande bloco chamado Eurásia, ok? E a gente vai ter aqui na página 352 algumas características da Europa. Diz assim, o continente europeu tem extensão territorial de mais de 10,4 milhões de quilômetros quadrados. Nele há importantes cadeias montanhosas, como os Alpes, os Pirineus e os Balcãs, tá? Apresenta também grande área de planície, chamada Planície Europeia, com considerável rede hidrográfica e solos férteis, ok? Então, a gente vai ter aí, no caso, essa planície europeia, que é uma área muito favorável aí para se viver, ok? Aí aqui diz o seguinte, a Europa atualmente tem um total de 50 países, foi palco de dois maiores conflitos do século XX, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele também, no caso, foi palco aí da Guerra Fria, tá certo, gente? Então, a Guerra Fria, vocês vão estudar também ainda, tanto em História como em Geografia, vocês vão ver que a Europa também foi palco dessa guerra. Aí, nesse continente, se constituiu e se expandiu o sistema capitalista e seus valores econômicos, sociais, políticos e culturais. Na atualidade, é reconhecida pelo fato de a maioria de seus países apresentar altos índices de qualidade de vida, tá? Então, esses indicadores sociais aí, como o IDH, o coeficiente de Gini, então todos eles fazem parte aí, no caso, os países europeus fazem parte dos melhores indicadores sociais do mundo, tá certo? Aí aqui a gente tem uma imagem dos Alpes, tá? E aqui a gente tem uma imagem de Viena, capital da Áustria, ok? Por último, gente, Oceania. Chegamos aí no menor continente do mundo, a Oceania, que a gente também chama de Novíssimo Mundo, porque foi um dos últimos continentes a ser realmente civilizado, a ser colonizado, a ser, no caso, habitado aí por civilizações. Gente, nós temos digamos que uma peculiaridade aí no continente da Oceania. Preste atenção. A Oceania, gente, a gente vai tratar ela, no caso, ó, com dois grandes países. A gente tem na Oceania quase todo o seu território é ocupado pela Austrália e pela Nova Zelândia. E os demais, né, países estão espalhados aí por três grandes arquipélagos. Lembrando que arquipélago é um conjunto de ilhas. Nós temos três grandes arquipélagos lá na Oceania, que é a Melanésia, a Micronésia e a Polinésia. O que é que significa isso? A Melanésia significa Ilha dos Negros, tá? A Micronésia significa pequenas ilhas. E a Polinésia significa muitas ilhas. Elas estão localizadas todas aqui, ó, no Oceano Pacífico. Estão todas espalhadas no Oceano Pacífico. Tanto é, gente, que a gente tem alguns países que são tão pequenininhos, tá? Como, por exemplo, o caso de Tuvalu. Ele é um país muito pequeno, uma ilha, né, dentro do Oceano Pacífico, aqui que faz parte desses arquipélagos na Oceania e que pode vir a desaparecer, tá? Com a questão aí do aquecimento global. Então, são países aí que realmente eles estão precisando de ajuda, tá certo? Porque aí, no caso, eles estão desaparecendo. Então, nós temos esses três grandes arquipélagos, temos a Austrália e temos a Nova Zelândia, tá bom? Então, a Oceania vai possuir aí, ó, 9 milhões de quilômetros quadrados, possui 6% das terras emersas, sendo o menor continente do mundo. Aí é o menos extenso e o mais isolado, tá, gente? É o mais distante aí dos demais. Aí ele vai estar aqui, no caso,
fazendo parte da Austrália, Nova Zelândia e estes 3 arquipélagos. No módulo de vocês, ou na página 353, diz assim: com 9 milhões de quilômetros quadrados, a Oceania é o menor continente em extensão territorial, é um continente insular, no caso tem muitas ilhas, né? E foi colonizado no fim do século XVIII. É formado por 16 países, entre eles a Austrália, a Nova Zelândia e o Tahiti. Aí a Austrália tem uma área de 7 milhões, né? 7,7 milhões de quilômetros quadrados e por vezes é chamada de continente ilha, tá? Por que continente ilha? Porque quase a Austrália, né? A Austrália quase toda toma o tamanho aí da Oceania, tá certo? Aí, continuando. Em virtude da sua grande extensão territorial, que corresponde a 86% da área da Oceania, as outras ilhas do continente podem ser divididas em Melanésia, Micronésia e Polinésia. Então, gente, nossa aula de hoje, né, fica por aqui. Então, bons estudos e na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre cada oceano, ok? Bons estudos, pessoal.